Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal Fazendo Sua Fezinha. Hoje para mais um vídeo, estatísticas dos times da Loteca para que você possa fazer seus palpites. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Lotomania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. Este vídeo deu muito trabalho para ficar pronto, entre pesquisa, gravação e edição. Se você quer que continuemos com esse tipo de vídeo, se inscreva no canal, é grátis, você não paga nada, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. Hoje vamos narrar as estatísticas de maneira mais resumida para o vídeo não ficar muito longo. E agora bora lá para as estatísticas dos times da Loteca concurso 1090. Primeiro jogo Tottenham e Newcastle pelo campeonato inglês. O Tottenham está em quinto colocado no campeonato inglês, com 27 pontos. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Como mandante está em oitavo lugar no campeonato inglês. Como visitante está em primeiro lugar no campeonato inglês. Já o Newcastle está em sexto colocado no campeonato inglês, com 26 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Como mandante está em segundo lugar no campeonato inglês. Como visitante está em 15º lugar no campeonato inglês. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Tottenham, 2 empates e 5 vitórias do Newcastle. Segundo jogo Inter de Milão e Udinese pelo campeonato italiano. O Inter de Milão está em primeiro colocado no campeonato italiano, com 35 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e um empate. Como mandante está em terceiro lugar no campeonato italiano. Como visitante está em primeiro lugar no campeonato italiano. Já o Udinese está em 16º colocado no campeonato italiano, com 12 pontos. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. Como mandante está em 19º lugar no campeonato italiano. Como visitante está em 10º lugar no campeonato italiano. Nos últimos confrontos diretos nós temos 11 vitórias do Inter de Milão, 2 empates e 2 vitórias do Udinese. Terceiro jogo Mallorca e Sevilha pelo campeonato espanhol. O Mallorca está em 16º colocado no campeonato espanhol, com 11 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Como mandante está em 16º lugar no campeonato espanhol. Como visitante está em 14º lugar no campeonato espanhol. Já o Sevilha está em 15º colocado no campeonato espanhol, com 13 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 4 empates e uma derrota. Como mandante está em 12º lugar no campeonato espanhol. Como visitante está em 16º lugar no campeonato espanhol. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Mallorca, 5 empates e 7 vitórias do Sevilha. Quarto jogo PSG e Nantes pelo campeonato francês. O PSG está em primeiro colocado no campeonato francês, com 33 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 5 vitórias. Como mandante está em segundo lugar no campeonato francês. Como visitante está em primeiro lugar no campeonato francês. Já o Nantes está em oitavo colocado no campeonato francês, com 18 pontos. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Como mandante está em oitavo lugar no campeonato francês. Como visitante está em 13º lugar no campeonato francês. Nos últimos confrontos diretos nós temos 11 vitórias do PSG, nenhum empate e 3 vitórias do Nantes. Quinto jogo Nice e Reims pelo campeonato francês. O Nice está em segundo colocado no campeonato francês, com 29 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Como mandante está em quarto lugar no campeonato francês. Como visitante está em segundo lugar no campeonato francês. Já o Reims está em quinto colocado no campeonato francês, com 23 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas.
Como mandante está em nono lugar no campeonato francês. Como visitante está em terceiro lugar no campeonato francês. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Nice, 9 empates e uma vitória do Reims. Sexto jogo Atlético Madrid-Almería pelo Campeonato Espanhol. O Atlético Madrid está em quarto colocado no Campeonato Espanhol, com 31 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante está em segundo lugar no Campeonato Espanhol. Como visitante está em sexto lugar no Campeonato Espanhol. Já o Almería está em 20º colocado no Campeonato Espanhol, com 4 pontos. Nos últimos 5 jogos teve um empate e 4 derrotas. Como mandante está em 20º lugar no Campeonato Espanhol. Como visitante está em 20º lugar no Campeonato Espanhol. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Atlético Madrid, 3 empates e 2 vitórias do Almería. Sétimo jogo Everton e Chelsea pelo Campeonato Inglês. O Everton está em 18º colocado no Campeonato Inglês, com 7 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Como mandante está em 18º lugar no Campeonato Inglês. Como visitante está em quarto lugar no Campeonato Inglês. Já o Chelsea está em 10º colocado no Campeonato Inglês, com 19 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Como mandante está em 12º lugar no Campeonato Inglês. Como visitante está em 8º lugar no Campeonato Inglês. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Everton, 4 empates e 7 vitórias do Chelsea. Oitavo jogo Fulham e West Ham pelo Campeonato Inglês. O Fulham está em 14º colocado no Campeonato Inglês, com 15 pontos. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Como mandante está em 13º lugar no Campeonato Inglês. Como visitante está em 14º lugar no Campeonato Inglês. Já o West Ham está em 9º colocado no Campeonato Inglês, com 21 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Como mandante está em 10º lugar no Campeonato Inglês. Como visitante está em 11º lugar no Campeonato Inglês. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Fulham, 3 empates e 10 vitórias do West Ham. Nono jogo Clermont e Lille pelo Campeonato Francês. O Clermont está em 17º colocado no Campeonato Francês, com 10 pontos. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante está em 17º lugar no Campeonato Francês. Como visitante está em 11º lugar no Campeonato Francês. Já o Lille está em 4º colocado no Campeonato Francês, com 26 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Como mandante está em 3º lugar no Campeonato Francês. Como visitante está em 4º lugar no Campeonato Francês. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do Clermont, um empate e 2 vitórias do Lille. Décimo jogo Stuttgart e Bayer Leverkusen pelo Campeonato Alemão. O Stuttgart está em 3º colocado no Campeonato Alemão, com 30 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante está em 2º lugar no Campeonato Alemão. Como visitante está em 4º lugar no Campeonato Alemão. Já o Bayer Leverkusen está em 1º colocado no Campeonato Alemão, com 35 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e um empate. Como mandante está em 1º lugar no Campeonato Alemão. Como visitante está em 2º lugar no Campeonato Alemão. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do Stuttgart, 3 empates e 11 vitórias do Bayer Leverkusen. 11º jogo Lyon e Toulouse pelo Campeonato Francês. O Lyon está em 18º colocado no Campeonato Francês, com 7 pontos. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Como mandante está em 18º lugar no Campeonato Francês. Como visitante está em 14º lugar no Campeonato Francês.
Já o Toulouse está em 14º colocado no campeonato francês, com 13 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Como mandante está em 14º lugar no campeonato francês. Como visitante está em 12º lugar no campeonato francês. Nos últimos confrontos diretos nós temos 12 vitórias do Lyon, 2 empates e nenhuma vitória do Toulouse. 12º julga o Cádiz e Osasuna pelo Campeonato Espanhol. O Cádiz está em 17º colocado no Campeonato Espanhol, com 11 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Como mandante está em 13º lugar no Campeonato Espanhol. Como visitante está em 18º lugar no Campeonato Espanhol. Já o Osasuna está em 14º colocado no Campeonato Espanhol, com 15 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Como mandante está em 18º lugar no Campeonato Espanhol. Como visitante está em 9º lugar no Campeonato Espanhol. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Cádiz, 1 empate e 10 vitórias do Osasuna. 13º julga o Roma e Fiorentina pelo Campeonato Italiano. O Roma está em 4º colocado no Campeonato Italiano, com 24 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante está em 2º lugar no Campeonato Italiano. Como visitante está em 7º lugar no Campeonato Italiano. Já o Fiorentina está em 6º colocado no Campeonato Italiano, com 23 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante está em 8º lugar no Campeonato Italiano. Como visitante está em 6º lugar no Campeonato Italiano. Nos últimos confrontos diretos nós temos 8 vitórias do Roma, 2 empates e 5 vitórias do Fiorentina. 14º julga o Barcelona e Girona pelo Campeonato Espanhol. O Barcelona está em 3º colocado no Campeonato Espanhol, com 34 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante está em 1º lugar no Campeonato Espanhol. Como visitante está em 3º lugar no Campeonato Espanhol. Já o Girona está em 2º colocado no Campeonato Espanhol, com 38 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Como mandante está em 4º lugar no Campeonato Espanhol. Como visitante está em 2º lugar no Campeonato Espanhol. Nos últimos confrontos diretos nós temos 8 vitórias do Barcelona, 2 empates e 1 vitória do Girona. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.